nasceu em novembro de 1999 em Araraquara, em São Paulo. Estávamos eu, Paulo, que é bonovense como eu, e Renato Pedrecal, que não sendo bonovense, mas os pais, avós sendo bonovense, e ele próprio tendo vivido a infância e a adolescência em Boa Nova, se sente um bonovense de coração. E estávamos na casa de Paulo Andrade, e conversávamos sobre como bonovenses que viviam fora, a gente e outros tantos que tinham se formado em várias áreas, como que nós poderíamos, de alguma forma, fazer algo pela terra natal, né? Cada um na sua profissão. E a gente conversava isso de uma maneira muito informal, né? Na cozinha, tomando cerveja. E aí a gente veio a ideia. Eu trabalhava como jornalista, como redator, em Viçosa, Minas Gerais, e eu tinha já a vivência, né, de jornalista. Então eu sugeri que eu pudesse começar fazendo algo naquilo que eu já trabalhava. Então a ideia é de fazer um jornal educativo e cultural, como é o Gamboa, que a gente pudesse trocar experiências, né, de várias pessoas que estivessem morando em Boa Nova e também morando em várias cidades do país, né, e mesmo no exterior. Poder cada um contar um pouco das suas vivências, poder pensar Boa Nova de uma maneira mesmo distante, pensar em que a gente poderia contribuir. Então esse foi o primeiro passo. Então em dezembro daquele ano, dezembro de 99, nós três estávamos em Boa Nova, como havíamos combinado, e em Boa Nova nós envolvemos outras pessoas, né? Outros amigos da nossa geração, que a gente passou a ideia, as pessoas gostaram, e a partir daí a gente começou a desenhar como seria esse jornal. E assim foi, né? Ele nasceu, o primeiro número dele foi em maio de 2000. Então, neste ano de 2025, em maio, a gente completou, né, 25 anos de existência, e de lá para cá foi um processo que foi sendo aperfeiçoado ano a ano, né? Ele é um jornal que foi feito por várias mãos e mentes. Saiu de Viçosa, porque era lá que era feito, era lá que era rodada e gráfica. Eu fazia o papel de jornalista e jornaleiro também, porque eu terminava organizando a distribuição, né? Colocava no correio para Boa Nova, colocava nos envelopes para mandar para várias pessoas que tinham cadastrado seus endereços, né, fora de Boa Nova, para receber o jornal. E assim foi. A ajuda para manter, para rodar, era feito de uma contribuição espontânea, né? O jornal nunca teve fins lucrativos. Então era feito dessa forma, e assim foi, né, durante um bom tempo. O jornal era editado, era impresso em Minas Gerais, em Viçosa, chegava até aqui, né, em Boa Nova através do correio, também era entregue nas outras cidades aí, entregue aos moradores de Boa Nova residentes em outras cidades, também através do correio. Mas era uma fase gostosa, porque era interessante quando chegava o comunicado que a caixa com os exemplares do Gamboa tinha chegado no correio. Então era uma emoção abrir aquela caixa, pegar aquele exemplar impresso, a gente apreciar a capa, ver as reportagens internas. Então, assim, era uma emoção bem diferente, e saber que também ele já estava circulando em outras cidades também. Então, a gente distribuía nas escolas, nas outras instituições aqui na cidade, nas residências. Nestes 25 anos de Gamboa, eu fui uma espécie de intermediária, diria ousadamente, uma repórter, mas de fato uma ponte entre a população e o jornal, né, a população bonovense. E aí, nesse caminhar, desse tempo todo, eu sugeri temas e escutei a população também, né? Levei pautas da população, onde registrei, fotografei, enfim, fiz a cobertura do evento, tanto educacional quanto religioso, como cultural, fortalecendo assim a memória da nossa cidade. E para mim foi e é uma honra fazer isso,
porque dessa forma eu conheço muito mais a comunidade, muito mais a sua história, não é? Vendo por um ângulo, no compromisso de mostrar também ao outro, que é esse o compromisso do Jornal Gamboa, né? Passar a sua história, a sua memória no Jornal Gamboa. É um grande prazer vir aqui falar do Jornal Gamboa, que retrata a nossa querida e amada terrinha Boa Nova. Tenho os 2 exemplares aqui, que guardo com muito carinho, da época que o Gamboa ainda vinha impresso para a gente. Era com muito orgulho e ansiedade que esperava por esse jornal, pelo fato dele trazer informação, arte, cultura, conhecimento, tudo que se referia e se refere até hoje à nossa querida Boa Nova. A seguir, depoimentos que revelam o legado do Gamboa na construção e preservação da identidade de Boa Nova. O Jornal Gamboa é uma ferramenta formidável na promoção da leitura e também da escrita, uma vez que as matérias ali produzidas são feitas pelos próprios moradores. Acima de tudo, ele trata de temas importantíssimos, quais sejam história, educação, cultura, lazer, esporte e meio ambiente. Nesse tocante, o jornal ele teve um protagonismo muito grande na sensibilização dos moradores de Boa Nova para a preservação da sua biodiversidade. Ele faz parte dessa história bonita que foi construída nesse município. Então, ao Gamboa e a você, Beto, eu não posso falar do Gamboa sem citar Roberto Darte, o grande propulsor e realizador dessa coisa bonita que é este jornal. A simplicidade do Gamboa atrai muito a gente. Para quem gosta da verdade, simples, uma explicação leve, que todo mundo entende, né? Essa é uma das inteligências do Gamboa, procurar explicar para as pessoas entender com mais facilidade, não é? Então o Gamboa, eu só falo parabéns para o Gamboa, para todos vocês, os diretores, os redatores, né, os pesquisadores e todos. E eu só tenho que falar do Gamboa, novamente, só coisas boas. Adoro. Nossa, quando saía aquele jornalzinho aqui, era alegria quando eu pegava para me ler, né? Muito bom. E eu acho que o jornal Gamboa ele é a expressão desse ambiente gostoso, né? de amizade sincera, de pessoas cultas, de pessoas inteligentes, que gostam de arte, de cultura, de música, enfim, tudo aquilo que a gente percebe que nesses tempos, nessa conjuntura atual, não é valorizado, muito pelo contrário, é até combatido, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de conhecer um pouco da história, né? Do Sem Censura, do Gamboa, né? O Sem Censura foi o embrião, né? Desse jornal que veio a ser o Gamboa e que ultrapassou os muros, né? Os limites de Boa Nova e ganhou o Brasil. Boa Nova está comigo dentro do coração. Falar em Gamboa é falar de Boa Nova. É falar de tanta coisa, dos momentos maravilhosos que passamos ali naquela cidade, né? No calçadão de Boa Nova. São lembranças que não saem da minha cabeça, né? É isso que eu quero dizer, mais uma vez, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Um abraço a todos. O Jornal Gamboa, ele não foca nas últimas notícias, nas novidades fugazes, passageiras, como em muitos jornais que eu vi nas outras cidades que eu morei no interior, ou aqueles assuntos de facção política.
Não, ele cultiva o que é permanente, eterno, o que é importante para o povo de Boa Nova, ele trata do futuro, ele discute assuntos pertinentes à união do povo pela melhoria do município, trata da natureza, cultura, fé, memória, amor à família, que é uma coisa muito característica de Boa Nova. E eu lembro especialmente de uma edição do Gamboa que eu vi no Instituto Adroaldo Moraes sobre Dona Simplícia, uma senhora negra que era uma das pessoas mais idosas de Boa Nova, e eu pedi para o Josafá, que trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente, para me levar até onde ela vivia. O Gamboa é a expressão da essência de Boa Nova. Eu parabenizo muito aos fundadores, aos mantenedores do jornal, e mando um abraço especial para o Roberto Darte, que é uma pessoa que o amor que ele tem pela terra dele sempre me comoveu muito, uma pessoa que eu admiro demais. Um abraço a todos. Ao longo de sua trajetória, o Gamboa também se fortaleceu por meio de parcerias que ajudaram a garantir sua continuidade e ampliar o seu alcance. Uma delas foi através do IAM, Instituto Adroaldo Moraes. O Gamboa ele surge primeiro que o IAM. O Gamboa surge em 2000 e o Instituto Adroaldo Moraes em 2008, março de 2008. E surge justamente da necessidade que a gente tinha de captação de recursos do IAM, ou para o Gamboa, né, para manter o Gamboa, que até então era vaquinhas, era busca de patrocínio local, e quando a gente partia para o edital, a gente sentia dificuldade por não ter um CNPJ, por não ter uma instituição à frente. E a partir disso aí foi que nós começamos a buscar como institucionalizar o Gamboa, o jornal Gamboa. Inicialmente através de uma ideia da ONG Gamboa, mas que não vingou, né? E depois nós resolvemos fazer o Instituto Adroaldo Moraes, que é um instituto mais restrito, né? E que tem por objetivos a divulgação, né, e a defesa da cultura, cidadania, meio ambiente e preservação do patrimônio histórico-cultural. Então o Gamboa surge, né, nesse contexto justamente devido a essa questão de captação de recursos. E a partir daí ele passa a ser considerado como um projeto do IAM, né? E fica sendo o braço comunicacional, né, e de educação do IAM, e a gente avança também para outras questões. A gente avança para áreas de meio ambiente, para áreas de cidadania, de outras partes de cultura que só com o Gamboa a gente não conseguiria, né? Mas aí com essa união Gamboa e Instituto Adroaldo Moraes, a gente vem tocando, né? A gente vem avançando nessas questões em Boa Nova, inclusive na defesa do meio ambiente, onde o Gamboa surge muito forte, na criação do Parque Nacional, na divulgação do Parque Nacional, também, né, em campanhas de preservação do patrimônio histórico-cultural, como foi o caso do baú de fotos e recordações de Boa Nova, onde nós conseguimos, através de uma divulgação no Gamboa, uma captação de recursos necessária para financiar esse projeto, né, que o resultado foi a digitalização de mais de 1.500 fotos de álbuns de família, e com isso a gente vem avançando nessas duas áreas, na área comunicacional através do Gamboa e na área institucional através do Instituto Adroaldo Moraes. Eu gosto da palavra Gamboa, uma palavra sonora, musical, que sugere uma sigla de grupos de amigos de Boa Nova, né? Mas também pode ser vista como substantivo, que também significa trecho dos rios onde as águas são mais calmas, é o chamado remanso das águas. Eu destaco aqui como característica do Gamboa, que me toca bastante, é o acolhimento, né? O Gamboa ele tem se feito um espaço de muitas e diversas vozes, né? Assim, muitos lugares de fala, e isso sem limar, sem praticar barrismo ou preconceito contra quem quer que seja. Então o Gamboa ele é um jornal assim, bastante democrático, né? Gamboa também é um jornal que vem motivando as pessoas no difícil exercício
de a gente ir aprendendo a se ver e se reconhecer mutuamente uns nos outros, né? E a partir daí a gente ir costurando o nosso sentimento de pertencimento coletivo. Foram 16 anos de páginas impressas, cheias de histórias, rostos e memórias, até que o Gamboa se despediu do papel para dar início a uma nova fase, desta vez no universo digital. O Jornal Gamboa, ele existiu durante 16 anos, né, de maio de 2000 até o final de 2016, como um jornal impresso, preto e branco, em papel jornal, com 8 páginas, em tamanho A4. Então, desse formato foi a forma que a gente encontrou mais fácil de manter e dessa forma também, voluntariamente falando, as contribuições financeiras, né, para pagar gráfica, correio, né, mas sem fins lucrativos. Em 2010 também a gente fez uma versão digital, né, em formato de PDF, que era enviado através de e-mails. As pessoas iam cadastrando seus e-mails. E essa versão colorida e digital tinham 2 páginas a mais do que a impressa. Então era uma forma que a gente tinha de oferecer algo a mais do que as pessoas já estariam recebendo em preto e branco. No final de 2016 começou a ficar inviável, né? Foi quando o jornal que eu trabalhava em Viçosa, ele fechou e aí ficou mais complicado fazer e também todo o processo de gráfica foi ficando também mais caro, inclusive. E aí a gente já tinha uma experiência de ter uma rede social na internet, que era o Orkut, né? Que veio antes do Facebook. E aí tivemos um perfil no Orkut, Jornal Gamboa, depois surgiu o Facebook, a gente criou esse perfil, então a gente tem até hoje. O jornal ficou somente nas redes sociais, no Orkut, e depois, ali em 2019, né, antes da pandemia, ele também ganhou um perfil no Instagram. Então, a gente mantém hoje o perfil do Instagram, um perfil no Facebook, uma fanpage no Facebook, e também um perfil no YouTube. No YouTube, na verdade, ele sobe, eu costumo subir como editor do jornal, os vídeos ligados à Boa Nova, né? Os vídeos que são filmes sobre Boa Nova, produções que são ligadas a filhos de Boa Nova também, ficam lá arquivados no YouTube do jornal, né? Então, e até hoje ele é feito dessa forma, por várias mãos, contribuições com as redes sociais. A gente pôde receber vídeos, depoimentos, né, sempre focado na questão educativa, cultural, na defesa do patrimônio histórico, na defesa do meio ambiente, na defesa de Boa Nova como roteiro turístico, na defesa de Boa Nova enquanto memória de sua gente. Então o jornal é dessa forma, né? A gente nunca quis que o jornal fosse um jornal convencional de notícias, que tivesse páginas policiais, que tivesse cotidiano político. Primeiro, porque não era a nossa ideia. Segundo, porque a gente nem sequer tinha ou tem uma equipe jornalística de atuação, né? O jornal é todo feito, editado por mim, mas a partir de envio de matérias e de material pelas pessoas. Então, assim chegamos aos 25 anos, né? Passamos pela pandemia, foi um momento também importante, né, em que as pessoas passaram a se conectar mais. E hoje a gente tem isso. Boa Nova, os bonovenses que moram em várias cidades do Brasil, que moram em cidades do exterior, se conectam com os bonovenses que moram em Boa Nova, né? E a partir daí a gente tem esse lado que eu considero o melhor que o Jornal Gamboa trouxe. E finalizando, é bom lembrar que Gamboa significa Grupo dos Amigos de Boa Nova. Vejo o sol chegar, iluminar, sinalizar Boa Nova pra nós. Valeu, Gamboa. Vejo o sol chegar, iluminar, sinalizar, era nova pra nós. Luz pra iluminar, purificar, imunizar, tela nova pra nós. Era pra dar um tempo pra gente achar, tempo pra ser da gente, tempo pra respirar. Era doar
passado temporal. Vejo o sol chegar, iluminar, sinalizar, era nova pra nós.